E quanto a impostos, dá para pagar menos ou não? A carga tributária bateu 42% do PIB. Eu sei que umas pessoas que estão precisando, não, essa lista está errada, foi 35%. Não, 35% mais o 7,01% do déficit. Então, são 42%. Então, nós temos uma carga tributária de França, de Suécia, mas tem uma contraprestação de serviço para o pagador de impostos de país subdesenvolvido, em alguns casos até de países africanos. Então, na realidade, a arrecadação de impostos é muito elevada no Brasil. E a reforma tributária prevista pelo governo, capitaneada pelo secretário Sintra, do Imposto Único sobre Transações, tem uma coisa interessante que nós vamos gostar de ouvir. Haverá uma lei dizendo o seguinte: a arrecadação de nossa arrecadação é 100. O imposto único vai ser de tanto. Se, por acaso, passar de 100, ele é regulado. Baixa ele um pouquinho. Continuou passando de 100, você vai reduzindo o imposto. Ou seja, a garantia de que vai ter um teto de imposto. Isso, quando, gente, nós ouvimos isso no Brasil? Então, um governo liberal é um governo que cuida, olha mais para o cidadão. Então, nós temos muito cuidado na nossa reforma tributária para não aumentar a carga tributária e simplificar. Somente a Receita Federal tem 30 mil auditores. Salim, você repito, é empresário bem-sucedido, agora você está no coração, né, do Ministério da Economia, que lida com assuntos que você conhece muito bem. Você faz algum cálculo sobre quando é que nós teremos sinais mais fortes, mais evidentes de que começou a recuperação econômica, retomamos o crescimento econômico? Ótima pergunta, eu sabia que você ia perguntar isso. Em economia, as coisas não acontecem, às vezes, com tanta rapidez. E o que está acontecendo, só para vocês saberem, a minha secretaria, talvez agora no mês de outubro, já não tenhamos dinheiro mais nem para viagens. Esse é o governo que nós recebemos. Esse é o nosso legado. Não teremos dinheiro para passagem aérea. Então, foi feito um orçamento com um crescimento de 2,5%, não houve esse crescimento. Então, daí o contingenciamento que vocês viram, tentativa de greve por parte dos trabalhadores no Ministério da Educação. Mas tudo isso, nós estamos colhendo o que aconteceu. O rombo nas contas é tão grande que nós não vamos conseguir resolver isso em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Vou dar 3 exemplos para vocês. Os fundos de pensão, a parte que toca a União, patrocinadora pagar, na Petrobras, na Banco do Brasil, Caixa, a parte que nós temos que pagar como patrocinador são 67 bilhões o rombo. 67 bi. Isso, gente, é uma transferência de renda. O chofer de táxi, o pipoqueiro, a sua empregada doméstica, também nós estamos contribuindo para que esse fundo de pensão pague uma melhor pensão para essas empresas que são patrocinadoras. Então, isso é transferência de renda. 67 bi. O BNDES, emprestando dinheiro subsidiado ao longo dos últimos 10 anos, deu um rombo de 262 bilhões em relação ao que poderia obter em custo de mercado versus o juro subsidiado. E mais perdemos ainda, como esse Estado se mete com tudo, esse Estado vai perder aproximadamente, tem 27 bilhões na recuperação judicial da Odebrecht. Não sei quanto que o Estado pode recuperar, mas é 27, mais 62, mais 262. Então, o legado que nós recebemos é de gente que não entende de mercado. Gente que privatiza a Infraero, vendendo 51%, ficando com 49%. Onde os acordos de acionista não tem tag-along, drag-along, não tem as garantias mínimas. Então, o pessoal não entende de mercado. E, então, faz essas coisas esquisitas. Temos 6 aeroportos com 49%. Então, qual o valor desse ativo? Então,
esse legado que nós estamos recebendo, ele é pernicioso, é grande demais da conta. Então, nós vamos consertar as contas públicas, mas tem 3 sinais bons. Primeiro, o juro mais baixo que nós temos de uma série histórica de anos é o juro de hoje. Então, temos juro. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: no mês de maio, pela primeira vez em muitos anos, o volume de empréstimo dos bancos privados superou o de banco público. Ou, melhor, o de banco público caiu, permitindo que o empréstimo do banco privado fosse superior. Então, falei sobre juro, banco privado emprestando mais do que banco público. E o terceiro, o CDS. Temos um dos mais baixos CDS da história também. Então, repara que são 3 pequenos índices, mas que mostram que existe uma certa confiança. Eu diria que ainda está na confiança da administração da economia desse país. Mas não é tudo. Vem muita coisa aí pela frente. A reforma tributária é importante, nós temos que aguardar a reforma da Previdência, nós temos que... Reforma da Previdência praticamente liquidada, né? Precisa acrescentar mais algumas medidas. É verdade, eu como mineiro, eu prefiro dizer que estamos aguardando ainda um pouco mais. Quer completar? Desculpe se eu te interrompi. É que nós estamos fazendo a abertura do mercado de gás, reduzimos o valor de compulsório, o Banco Central tem um pipeline de inúmeras ações para melhorar a competitividade do mercado financeiro. Então, é muita coisa que vai acontecer e, de uma certa forma, a reforma da Previdência nos bloqueou um pouco, porque nós não queríamos interferir nesse processo, deixar que ela seguisse calmamente e alguns dos nossos projetos poderiam não ser o melhor momento para entrar. Então, estamos aguardando a reforma da Previdência, exatamente para soltar a reforma tributária, e tem um punhado de reformas que vão efetivamente colocar o Brasil no caminho da prosperidade. E que, abstraídas as ressalvas todas que são feitas, e com razão, né, poderiam ter acrescentado isso, aquilo e tal, é um avanço considerável, né, a reforma da Previdência. E o que eu achei mais espantoso foi uma manifestação popular a favor da reforma da Previdência. Acho que isso aconteceu pela primeira vez na história em qualquer país. Está mudando a cabeça do brasileiro. O brasileiro mudou nas últimas eleições. Isso é reflexo do que os brasileiros disseram. Nós queremos uma transformação. E essa transformação é que antes quem ia para a rua era contra. Hoje quem vai para a rua é exatamente a favor dessas coisas boas que colocam o Brasil com um alicerce tranquilo para o crescimento futuro. Perfeito. Agora você está mostrando com informações tal, que é correta a avaliação que foi feita no painel anterior. A verdadeira herança maldita foi essa. Caiu no colo de vocês, e não a outra, a que o PT se referiu durante tanto tempo. O que é que mais te impressionou negativamente nesse legado que você recebeu, na sua área? Primeiro eu percebi que o número de estatais que tinha sido reduzido no governo anterior do PSDB aumentou em mais 30 e tantos estatais, fora as investidas. Então houve um aumento do número de estatais. O número de servidores públicos no último governo do PT, o governo do PSDB havia deixado 500 mil servidores públicos. O PT passou para 800 mil funcionários públicos. 800 mil. Sem que houvesse... Eu não sou contra o aumento de funcionário público, gente. Contra o aumento da quantidade. Se houver uma contraprestação de serviço melhor para a sociedade, ok. Mas houveram... não se detectou uma qualidade de serviço melhor. Só o Ministério da Educação admitiu, no período da Dilma, mais 100 mil pessoas. 100 mil! Então, o que nós temos aí é que, efetivamente, as instituições cresceram muito, o Estado se agigantou demais nesse período anterior, e a nós caberá uma tarefa dura, difícil, às vezes não compreensível por muitos, às vezes não compreensível por parte da sociedade, às vezes não compreensível pela mídia, de que, às vezes, nós vamos ter que fazer algumas atitudes que poderão ser um pouco mais dolorosas para reduzir o tamanho do Estado. Perfeito. Às vezes a mídia não quer compreender, né? Eu me lembro que você mencionou a queda de juros, eu até escrevi um texto curto dizendo o seguinte: se eu ainda estivesse dirigindo algum jornal, eu simplesmente diria, maior
Foi a maior queda de juros da história. É isso. Né? Ocorreu a maior queda de juros da história. A Folha, por exemplo, deu em manchete o seguinte: seguindo a tendência, Estados Unidos e Brasil baixam o juro. É diferente, né? E só para contrariar, no dia seguinte a China manteve os juros. Então não é bem uma tendência. Agora, quando a imprensa quer, ela esconde mesmo.